Vamos falar agora do cenário internacional. Ontem o Trump, onde está aqui você, Trump, recuou, né? Ele suspendeu as tarifas de 15% que ele tinha imposto tanto ao México quanto ao Canadá. E ficou assim, a Reuters, inclusive, deu como manchete. Era fake news, era o cão que ladra, mas não morde, o Trump, porque o que aconteceu? Uma negociação secundária, tá? Cada um dos dois países, o México e o México e o Canadá, ficaram cada um deles de mandar 10 mil agentes ou soldados, ou o que quer que seja, para suas fronteiras, para impedir o ingresso de migrantes desses países nos Estados Unidos. E aí o Trump recuou, suspendeu por um mês, né? E aparentemente a coisa vai para um acordo, tá? Então, vamos ver. Então, assim, foi uma advertência, vamos dizer. No caso do México e do Canadá, teve este condão, né, de fazê-los reforçar as fronteiras. O Canadá foi mais ousado que o México e colocou tarifas retaliatórias, né? O Trump colocou 15%, ele colocou tarifas de 15% do Canadá em relação aos Estados Unidos. A Cláudia Sheinbaum não chegou a fazer isso, mas estava com uma linguagem muito assertiva, muito dura para o governo Trump. Não foi o mesmo o recuo do Panamá, lembram-se, né? Primeira visita internacional do Mark Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, foi para o Panamá para botar o terror no governo do presidente José Raul Mulino, que é de direita, inclusive, não tem nada de esquerda, né? Para dizer, o canal é nosso e nada de dar moleza para os chineses. Há um trânsito, de fato, de mercadorias saídas da China pelo canal do Panamá muito grande. Os Estados Unidos estão irritadíssimos porque é isso, né? A lógica da China ontem, a entrevista com o Maringoni foi bem interessante para explicar qual é a lógica chinesa no contexto dessa luta global, né, pela economia global, né, que é a lógica do comércio e não a lógica da guerra. Então, não se sabe ainda como é que vai ficar a situação do canal do Panamá em relação à China. Isso não se sabe, mas o governo panamenho já anunciou ontem que vai recuar de participar do Cinturão e Rota, da iniciativa Cinturão e Rota da China, que é o grande acordo, o grande projeto comercial global da China. Então, eles recuaram, caíram fora, ou anunciaram que vão cair fora, e aí, com isso, o Marco Rubio já elogiou, falou que eles foram sensíveis e tal. Vamos ver. Vamos ver se com só este recuo já será suficiente para os Estados Unidos pararem de ameaçar a invasão do Panamá e a tomada do canal. Tá? E aí, sobra a China. Então, vamos ver como é que vai ser essa evolução. É cão que ladra, não morde, ou ele vai prosseguir nesta dinâmica, né, de um Estados Unidos que vai se isolando e ficando mais ameaçador. Veremos. Vamos ver como é que isso vai rolar. Tá? Agora, aqui, ó. China. Situação diferente com a China. Vamos ver hoje, tá? Vamos ver hoje. Não teve esse sinal. A China retalhou o Trump. No caso da China, foram tarifas de 10% e anunciou tarifas sobre o carvão, gás e petróleo dos Estados Unidos. Não apenas isso, tá? A China, o Trump colocou 10% nas mercadorias chinesas em geral. A China colocou 15% em carvão e gás, ou seja, 15% em carvão e gás que ela importa dos Estados Unidos, tá? Então é isso, né? São sempre tarifa sobre produtos que o país que está aplicando a sanção impõe ao país que está exportando. E 10% sobre petróleo, equipamentos agrícolas e algumas categorias de carros, automóveis dos Estados Unidos. Tá? Até esta madrugada, amanhã, não tinha sinal de que o Trump recuaria, até porque não tem uma demanda, diferentemente do México e do Canadá,
que era parar com os migrantes, não tem uma demanda propriamente dos Estados Unidos em relação à China. E a China, numa situação rara, escalou, que para os padrões chineses é uma escala muito grande. Opa, pera lá. Deixa eu, isso aqui eu já mostro já. Isso aqui é a capa desta madrugada do Global Times. O Global Times é o jornal internacional da China, que expressa a posição do Partido Comunista e do governo chinês. Global Times, você tem ele, a versão em inglês, eu apliquei a tradução para o português aqui para facilitar para nós, tá? Então, o Global Times, ele está dizendo aqui, ó, última notícia, China imporá tarifa... A capa inteira do Global Times na internet é dedicada ao confronto com os Estados Unidos. É uma coisa rara, raríssima, talvez sem precedentes na história chinesa. A manchete é: China imporá tarifas adicionais sobre certos produtos dos Estados Unidos. Aí depois tem aqui, só esse do canto esquerdo do alto que não é, eu já explico o que é. Aqui tem, ó, Google. Regulador de mercado chinês inicia investigação sobre o Google por suspeita de violação de lei antimonopólio. Essa investigação foi anunciada ontem, tá? Com uma resposta dos Estados Unidos. O Ministério do Comércio da China, aqui a outra, embaixo da manchete principal, adiciona 2 empresas dos Estados Unidos à lista de entidades não confiáveis, tá? Por práticas comerciais que os chineses consideram práticas comerciais desleais. As empresas são a PVH Group, que, se eu não estou enganado, é da General Motors, ou da GE, desculpa, da General Electric, e a Illumina, outra empresa dos Estados Unidos, vão impor sanções, ou melhor, já impuseram sanções ao incluí-las nessa lista de entidades não confiáveis. Quando você vai para o canto direito dos editoriais, está lá: a coerção comercial unilateral não resolverá a crise do fentanil dos Estados Unidos, que é um tema crucial ali para o Trump nesse momento. Tá? GT Voice, cooperativa de cadeia de suprimentos, é essencial para se proteger contra os desafios das barreiras tarifárias. E, finalmente, o editorial principal, né, do Global Times, né, o GT, como eles falam, porque o Festival da Primavera Chinês se torna um momento global, editorial do Global Times, dizendo, ó, basicamente é isso, no contexto da guerra comercial. Enquanto, do outro lado, estão querendo crispar, estão querendo tensionar as relações, nós queremos relações destensionadas e abertas. E, finalmente, do lado esquerdo aqui, tem uma manchete que é: o Ministério do Comércio da China anunciou, e a alfândega deles anunciou uma decisão sobre controle de exportação de tungstênio e outros itens que são vinculados à indústria armamentística e à indústria nuclear. Então, meio que sinalizando para o mundo, ó, do nosso lado, a gente quer paz. Tá? Então, bem importante, tá? Tensionou realmente a relação entre eles. E os sinais de problema para o governo Trump começam a aparecer. Né? Começa a aparecer. É isto. O The Economist fez uma carga, saiu ontem essa reportagem no The Economist, que é uma das bíblias do neoliberalismo. Eu não diria que chega a ser um neoliberalismo progressista, é o neoliberalismo da chamada direita tradicional, diferente do neoliberalismo da extrema-direita representado por Trump. Tá? E ele soltou uma reportagem virulenta contra o governo Trump e contra o Musk. Elon Musk está destruindo o governo americano, como fez com o Twitter. Alguns dos seus agentes, funcionários, né, mal saíram da adolescência. Tá? Então, cenário de complicações também para o governo Trump. Recomendo demais este artigo do Pedro Marim. Pedro Marim já esteve aqui com a gente, voltará outras vezes, é um dos melhores analistas do país, na revista Ópera, tá? Na revista Ópera, uma revista que ela é editada debaixo do portal do Opera Mundi, tá? E ele é o editor-chefe da Ópera. Então, essa imagem, a imagem do Padilha, né? Essa da Guerra dos Bonés,
É muito interessante, porque eu vou colocar no chat, inclusive, super recomendo a leitura, super mesmo, fica um abraço, inclusive, para o Pedro Marim, é muito, muito especial mesmo como analista. Ele vai fazer uma análise detalhada sobre a dinâmica que Trump retoma da política isolacionista dos Estados Unidos, que não quer dizer que os Estados Unidos se fecham, não, é uma política que substitui a política clássica dos democratas de aliança e intervenção por uma política mais isolacionista, em que vai buscar submeter o resto do mundo aos ditames, às regras do poder econômico dos Estados Unidos. Guerra de tarifas, por exemplo. E aí ele vai falar sobre a postura brasileira. É muito forte sobre essa postura serviçal, sobre essa postura submissa do governo Lula em relação aos Estados Unidos. E aí vou ler, tá? Para encerramos aqui. E na sequência vamos entrar com o camarada Landi. De que valeu esta política de bom serviçal? Agora que Trump, como era possível, previsível, é presidente. Vou ler de novo, desculpa, gente. De que valeu esta política de bom serviçal? Agora que Trump, como era previsível, é presidente. Vou tirar aqui da tela. Continua o Pedro. As tantas reuniões de alto nível com representantes democratas para salvar a democracia no Brasil, que ecos terão agora? E, por outro lado, que papel de preponderância se pode esperar do Brasil? Desculpa. E, por outro lado, que papel de preponderância pode esperar o Brasil na organização de qualquer resposta regional da América Latina à violência trumpista, se há pouco, de boa vontade, sem ameaças, se ajoelhava frente a Biden? Os que formularam tão genial política de amiguismo com o governo democrata, ignorando que os brasileiros não têm direito a voto nos Estados Unidos e que são, portanto, incapazes de influenciar seu futuro, deveriam ser responsabilizados. Não porque ignoraram um evento esperado como a vitória de Trump, mas justamente por terem apostado as fichas da política externa do Brasil no verdadeiramente inesperado, que era a vitória democrata, que não se concretizou, evidentemente. De qualquer forma, a boa política externa não deveria tomar a forma de apostas em jogos sobre os quais não se tem ingerência, ou seja, não ficar apostando em processo eleitoral de outro país, que não tem nada a ver com esses processos eleitorais. Bom, aí ele termina e usa um ditado tradicional da diplomacia: não falar baixo com os Estados Unidos e alto com a Bolívia, ou seja, não falar baixo com o império e falar alto com os pequenos, como o Brasil fez com a Venezuela, né? É uma boa diretriz, mas nos últimos anos melhor teria sido lembrar de não ser garoto de recados de um ao outro. A soberania só se valida como princípio se antes há a decisão de buscar exercê-la, a soberania. México com Sheinbaum, Colômbia com Petro, Honduras com Xiomara e Venezuela com Maduro parecem em posição de, ao menos, falar alto com os americanos, se necessário for. A voz brasileira, que deveria ser uma gigante, se apequenou e é capaz hoje de gaguejar mesmo frente ao Suriname. É uma coisa que a gente tem falado aqui, né? O Brasil perdeu completamente a liderança regional, né? A maior potência econômica da América Latina. Hoje é protagonista sem expressão nenhuma na região. Ninguém sabe, talvez nem mesmo Trump, até que ponto os Estados Unidos estarão dispostos a usar da força, em suas várias formas, para fazer valer seus interesses. E até que ponto ela será usada somente como ameaça para buscá-los. A gente está vendo nesse momento agora isso. Em um ou outro caso, para enfrentar Trump, a mudança necessária aos homens de governo é na fibra de que são feitos, não nos bonés azuis que põem sobre a cabeça em nome de fazer marquetadas. Muito forte, né? Estou vendo aqui Davi Decache, Maringoni e agora Pedro Marim, né, com essa reportagem muito, muito eloquente, muito eloquente.